Então, capítulo 20 de João, nós vamos ler esses dois versos, 30 e 31. Esses dois versos parecem ser uma nota explicativa, como se João estivesse dizendo, olha, por que foi que eu escrevi tudo isso que escrevi? E nós temos que ter em mente o objetivo de João. Porque no tempo de João, neste exato momento em que ele estava escrevendo, ou naquele exato momento quando ele escrevia este evangelho, João estava percebendo a igreja começando a ser perseguida. E possivelmente o próprio João já estava sofrendo algumas coisas nesta época. Ele ainda não estava exilado, nós acreditamos que o exílio veio só quando ele vai escrever Apocalipse, mas certamente ele já sofria os momentos difíceis que a igreja também passava. Desde o início do cristianismo, a perseguição ficou como uma das marcas da relação de Cristo ou da igreja de Cristo com o mundo. A irmã Sandra, em sua oração, que nos conduziu a Deus, tocou num ponto sensível. Perseguiram o Senhor. E disse o próprio Senhor, me perseguem e perseguirão a vós. E o apóstolo Paulo já dizia que se nós formos piedosos para valer, crentes mesmo, seríamos perseguidos. E nós podemos lembrar a história de Estevão, que foi apedrejado por causa de sua fé, e os crentes tiveram que correr de Jerusalém. Perseguição maior ainda que esta dos judeus sobre os cristãos, viria do Império Romano, quando Dioclécio, levantou contra os cristãos perseguição tal como nunca se viu. E cristãos eram mortos nas arenas, comidos de leão. Ou quando Nero acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma, e que para se vingar de cristãos, romanos os matavam e os queimavam, alguns vivos. João não viveu exatamente esta época, mas o iniciar desta época. E os crentes estavam perguntando, João, não está sendo muito interessante ser cristão? Porque depois que a nossa família resolveu ser uma família cristã, os nossos vizinhos não gostam mais de nós. Nossos parentes não nos convidam mais para as festas. Ao contrário, eles nos acusam. Eles nos perseguem. Não existe mais trabalho digno para nós, João. Nós não estamos entendendo porque, se somos cristãos, por que estamos passando por isto? E então João vem escrever este evangelho para fortalecer estes crentes. E daí, quando a gente lê esses dois versos, nós aprendemos o que é que faz uma fé forte. O que é que torna uma igreja forte? E se o cristianismo é a religião mais perseguida de todo o mundo em todos os tempos, por que é que sobreviveu? O que fez o cristianismo tão forte? O que faz nossos irmãos em países de perseguição serem tão fortes para não abandonarem Cristo? Nem, se preciso for, dar a própria vida. E João vai nos dizer o que é. Esse é o ponto que nós vamos meditar hoje. A palavra da fé é a vida da igreja. A palavra de Deus é o fundamento. É sobre estas coisas que nós temos de pensar. E as perguntas que nós temos de fazer hoje é: o que eu preciso para a minha família ter uma fé forte? O que eu preciso para a minha igreja ser uma igreja forte? Nós não precisamos reinventar o Evangelho. Nós não precisamos criar novos programas para a igreja.
Não é isso que torna a igreja forte. Eu não sou contra novos ministérios, novos programas, mas nós não podemos colocar a nossa fé nestas coisas. Não é a pirotecnia, os fogos de artifício que tornam a igreja forte, mas a sua fidelidade à palavra de Deus. Desculpa introduzir com tantas palavras a leitura desse texto, mas preste atenção no que João diz. Verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez. Vamos clamar que o Senhor fale conosco. Vamos pedir a luz do Altíssimo para nosso entendimento, para nossa mente. Pai, haverás de nos conduzir à verdade, disse o Senhor, por meio do teu Espírito. Então nós clamamos que nesta hora a nossa mente seja preparada pelo Espírito para absorver verdades eternas que nos dão vida. Conceda-nos graça, Senhor, para meditarmos nesta palavra e que o meditar agora do nosso coração seja agradável a Ti. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me permitam, eu vou trocar aqui o microfone, já estou ligado sem fio. E eu falo assim porque tem gente lá no som que precisa saber. Muito bem. Amados, vamos raciocinar sobre este texto. Na verdade, Jesus fez muitos outros sinais, mas estes foram registrados para que creiais, e crendo tenhais vida em seu nome. Então João está dizendo porque foi que ele escreveu este evangelho. E eu sempre gosto de mostrar para você a coerência dos escritores bíblicos. Abra aí no capítulo de número 2. Abra aí no capítulo de número 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e lá estava Jesus. E o que aconteceu? O que Jesus fez no casamento? Transformou água em vinho. E era vinho mais ou menos? Não, era vinho do bom. Eu não sei se era do Porto. Não era do Porto, porque não era em Portugal. Mas era vinho tão bom quanto. E eu não sei o gosto daquele vinho, só sei dizer que era tão bom que recebeu elogios, né, do chefe ali do cerimonial. Mas veja só, o que João registra, para usar a mesma palavra dele, registra, no capítulo 2, verso 11, e registar está certo. Tá bom? Não é um erro de tipografia. Versículo 11 do capítulo 2. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Capítulo 4, verso de número 54. Vamos ler juntos. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. E assim você vai perceber que então o livro de João é um livro de sinais. Um livro em que ele está disposto a levar aos crentes que estão com a sua fé abalada a olhar para Jesus com uma percepção diferente. Ele está fazendo-os lembrar quem é Jesus. E essa é uma das coisas fundamentais para nós. Nós precisamos saber quem é Jesus. O cristianismo sobreviveu porque sempre soube quem é Jesus. É isso que João está nos dizendo. E eu quero compartilhar com os irmãos, como sempre, 3 aspectos do texto, para ficar bem presbiteriano com 3 pontos, sobre esse texto. De que maneira João enxerga a necessidade daquela igreja de se firmar na fé e como fazer. Eu quero ir do final do verso 31 para o início do verso 30, essa vai ser a sequência. Vamos começar com aquela frase assim: e para que crendo tenhais vida
em seu nome. Desde o começo do Evangelho, João chama a atenção para o fato de que as pessoas preferem viver longe daquilo que expõe a sua maldade. Então lá no capítulo de número 1 diz que ele era a luz que veio ao mundo, e a luz ilumina o homem. E a hora que chega a luz, sabe o que é que aparece? Os defeitos. Oh, meus irmãos, os pintores estavam pintando a parede aqui. Estavam passando massa na parede. Estava claro, dia claro, e ele pegou uma luz, uma lâmpada, e estava pintando assim, bem próximo da parede. E ele falou assim, com esta luz eu vejo melhor os defeitos. Ela tem que estar bem perto. Quando você vai para um espelho bem iluminado e você vê uns pontinhos que não gostaria de ver. Você vê uns tracinhos que não gostaria de ver. Então você até prefere um espelhinho menos claro. Nossa, como eu estou bonito hoje. Mas quando aproxima bem, você vê coisas que não gostaria de ver. A vinda de Jesus ao mundo trouxe ao mundo um grande desconforto. Trouxe aos judeus um grande desconforto. Trouxe aos fariseus, os líderes da religião judaica, um grande desconforto. E a vinda de Jesus ao mundo traz a nós também um grande desconforto. Qual seja? O desconforto de percebermos que nós estamos distantes do ideal de Deus para os seres humanos. Não é só uma questão moral, mas é uma questão do amor que Jesus tinha ao seu Pai. E da fidelidade que ele tinha em obedecer à sua voz. Da disposição de Jesus de estar em contato íntimo com Deus e de amar ao próximo. João vem desafiar a igreja dizendo que nós deveríamos nos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus e quem não ama a Deus. João desafiou a igreja do seu tempo a olhar para Jesus e amar como Jesus ama. Ele diz assim, nós temos amado porque Ele nos amou primeiro. A vida de Jesus causa um desconforto quando a vemos. Mas as pessoas amaram mais as trevas que a luz. É isso que ele diz no capítulo de número 3. As pessoas amaram mais as trevas que a luz. Então, quando nós estamos perguntando sobre a nossa fé, nós deveríamos nos perguntar se temos amado mais as trevas que a luz. Mas para que você ame mais a luz, e amar a luz é o mesmo que ter vida, é neste sentido que ele usa estas palavras, luz e vida, viver com Deus. João então revela nessas poucas palavras como você tem de agir para ter vida. Ele diz, para que crendo tenhais vida em seu nome. O verbo que ele usa é o verbo pisteo, é o mesmo para fé. Pistis é fé. Pisteo, crer. Ter fé. E ele usa num tempo que foi traduzido para nós como um presente. Era chamado particípio presente do grego, cuja ideia era de uma ação que acontecia enquanto a ação principal estava sendo executada. Que coisa complicada, pastor, que é isso? Era assim, ele está dizendo que eles tinham fé enquanto criam. No ato, no momento em que estavam crendo, a vida lhes vinha. Meus irmãos, uma igreja viva, uma igreja forte, não é só uma igreja que tem muitas programações, que tem muitas atrações para o público. É uma igreja que tem fé. Quando você se distancia do que crê, quando o que crê não move a sua vida, quando a sua fé não faz diferença alguma no que você está fazendo, naquele momento você não está vivendo a vida de Cristo. Pense bem. Talvez você amanhã tem tantas coisas complicadas para resolver no trabalho. E você fala, não, agora é comigo. Deixa que eu mato, eu pego esse touro.
É aquele grande igual lá de Nova York, acho que é em Nova York que ele fica. Vou derrubar ele, porque o touro se pega pelo chifre. E você vai lutar. Mas você se esquece de que o que deve mover você neste mundo é a sua fé. Então você tem fé em você mesmo. Neste momento, quando a sua fé se distancia de Jesus, ela é aplicada em alguma coisa, talvez em você mesmo, nas suas capacidades. Neste momento, a vida de Cristo não está sendo derramada em você. Mas quando você tem um problema para resolver, e você tem capacidade e condições para resolver, mas humildemente, você ainda assim clama a Cristo. E você fala: Cristo, sem o Senhor, eu nada posso fazer. É o Senhor que pode ir à frente, abrindo as porteiras para eu passar. É o Senhor que pode solucionar esse problema de relacionamento no meu lar. É o Senhor que pode dar entendimento novo para a minha vida, para eu entender como resolver isso. É o Senhor que vai me sustentar no meio de uma provação. Quando você faz isto, você recebe vida na autoridade de Jesus, no seu nome. Para João, esse era o segredo para a igreja viver em meio à perseguição. Viver a cada dia crendo. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho não é uma caixinha com segredos sobre a vida. O Evangelho não é um cálice perdido com algumas palavras escritas revelando alguns mistérios. O Evangelho não é um místico fazendo sinais. O Evangelho é uma mensagem. A mensagem de que o Filho de Deus veio ao mundo, que Deus veio salvar o pecador. É uma mensagem que diz que se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo. O Evangelho não é só uma crença na moralidade de Cristo, em como Cristo era um homem seriamente comprometido com a boa moral. Não, o Evangelho é uma mensagem que diz que o divino veio à terra. Deus interferiu nas nossas trevas e trouxe luz. É um reino que já existe. Este é o Evangelho apregoado. É crer neste reino que faz a diferença. É crer que nós não vivemos numa estrutura meramente humana, num mundo que é governado só pelas leis da natureza, que é comandado pelos progressos da ciência, que quem tem poder são os presidentes dos países, são os monarcas. Este não é um mundo em que as coisas são aleatórias. A nossa fé é que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que está conosco, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não cremos apenas num homem que falou coisas importantes, num sociólogo fora de época, que ensinou como que a sociedade deveria viver em amor. Não, nós cremos no Filho de Deus. Sobre isso nós vamos falar já. A minha ênfase nesta última frase, para que crendo tenhais vida em seu nome, é que para você fortalecer uma igreja, cada membro desta igreja deve crer. Deve viver esta dimensão da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o justo vive pela fé. E porque esse é o grande desafio de todos os tempos. Porque o próprio Cristo disse que quando Ele voltar, Ele faz uma pergunta: achará, porventura, fé na terra? E João, texto que eu gosto de ler, vocês já sabem disto. Abra a primeira carta de João. Pastor, o senhor sempre tem um texto que o senhor diz que gosta de ler. Talvez seja porque eu gosto de ler a Bíblia. Mas há momentos em que eu leio mais alguns textos. E atualmente estou lendo mais os escritos de João. No capítulo de número 5, verso de número 3 e 4, João diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O cristianismo sobreviveu porque creu no Evangelho. Se o cristianismo tivesse se tornado apenas mais um dogma político, tem capitalismo, tem socialismo, tem comunismo e tem cristianismo, teria morrido. Como morrem os sistemas políticos? Se o cristianismo fosse apenas um sistema moralista, teria morrido. Como morrem os sistemas? Nascem outros. São mutantes e imutáveis. A nossa fé teria sido conduzida pela nossa cultura e teria morrido como a nossa cultura está morrendo. O cristianismo sobrevive quando os homens e mulheres creem em Cristo. Quando eles sabem que se levantam de manhã para servir a Cristo e não aos homens. Quando eles reconhecem que seus filhos têm de amar a Cristo e não ao mundo. E quando eles percebem que neste mundo nós vivemos por fé e não por vista. Eu quero adiantar-me um pouco mais, olhando com vocês, um pouco mais do verso 31. Diz que muitos sinais ele fez diante dos discípulos, mas ele diz assim, estes porém foram registrados, para que creiais. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele nos desperta para o fato de que os sinais foram registrados. Para não incomodar os seus ouvidos, eu vou falar registrar. Ele diz assim, olha, é importante que vocês olhem os registros, que vocês olhem o que está escrito. O próprio Senhor repetia muito, está escrito. Os apóstolos diziam sempre, está escrito. O próprio João vai nos fazer reportar a palavra da verdade, que a Escritura é a verdade escrita. O Evangelho foi dado ao povo de Deus por escrito. Você pode estar se perguntando, então, nós temos fé na Bíblia? A nossa fé está no livro? Não, a nossa fé está no Evangelho. É a mensagem do livro. Não adianta eu abrir a Bíblia e pôr em cima lá da televisão para abençoar a casa. Ou em cima da estante, ou no meio da sala. Hoje os crentes nem fazem mais isso. Eles guardam a Bíblia numa gaveta, que domingo eles vão descobrir qual foi. E alguns guardam, são mais práticos, guardam a Bíblia aqui mesmo. Deixam aí nos bancos, para domingo que vem, poderem usar. O Osé está prometendo fazer uma grande doação de Bíblias, ele ainda vai cumprir essa com a minha... Osé, pode mandar tudo embora. Não, nós não vamos fazer isso, mas bem que nós gostaríamos. Veja, a mensagem deste livro é Cristo, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é boa nova. A boa nova está aqui. Então é importante que eu e você saibamos que nós não cremos apenas nos atos de Cristo. Porque muitos cristãos acham que o ser cristão é fazer as coisas que Cristo fazia. Cuidar dos cegos, cuidar dos pobres. E isso é bom. E devemos fazer. Mas ser cristão é mais que isso. Eu já disse, Jesus Cristo não veio apenas nos dar uma lição de moral e nos ensinar o que é uma sociedade com uma moral justa. Ele veio fazer mais que isso. Precisamos entender que o cristianismo não é a crença num sistema religioso ou moral, ou um sistema social. É a crença em uma mensagem. Esse é o ponto central do cristianismo. Ele é uma mensagem. A mensagem de que o homem está afastado do seu Criador.
e de que o homem precisa de salvação, que o homem está condenado por isto e que a única salvação é Jesus. Ele veio ao mundo para isto. Isto é o Evangelho. E João veio simplesmente dizer: olhem para isso que está registrado. E eu quero dizer para os irmãos que nós podemos aplicar esta frase, que o que está registrado é para que creiais, a toda a Escritura. A toda a Escritura. A tudo que tem sido dito. Veja só como o próprio João, nesse texto que nós lemos em conjunto, para a liturgia, ele está dizendo assim: guardar os mandamentos, isso é mostra de amor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, mas quem ama o Senhor guarda a sua palavra. E diz mais que o Consolador veio, o Espírito Santo veio justamente para nos conduzir à palavra. Como foi que o cristianismo sobreviveu todos estes anos? Porque a palavra de Deus sobrevive para sempre. Céus e terra poderão passar, mas a sua palavra não passará. O irmão André contrabandeava Bíblias para a janela 1040, o mundo perseguido. E eu não sei como, o Senhor fechava os olhos dos guardas, o Senhor colocava vendas nos olhos dos fiscais e as Bíblias chegavam nas mãos de pessoas no centro da Arábia Saudita, onde, se você ler a revista Portas Abertas, há já alguns meses, a notícia da igreja secreta, em que as pessoas tinham Bíblias que tinham chegado no coração do islamismo, ninguém sabe nem como. Como? A palavra de Deus permanece para sempre. Você quer que a sua fé sobreviva? Olhe para o que foi registrado. Nós queremos uma igreja forte. Uma igreja forte é uma igreja que ama a palavra, que busca a palavra, que vive a palavra, que está disposta a pagar o preço para obedecer a palavra, que está vivendo em fé na palavra. Eu volto a repetir, irmãos, o nosso problema hoje não está em criarmos sistemas que vão divertir as pessoas nos cultos, para que as pessoas sintam-se melhor na igreja. Está em alimentarmos o povo de Deus com a palavra. Porque as pessoas não estão buscando a palavra mais. E eis aí um sinal, porque em nossos dias, em países livres como o nosso, quando as igrejas poderiam ser muito mais fortes, muito mais atuantes, muito mais colaboradoras com a vida social do país, é um sinal porque elas são fracas, tímidas. E quando saem das quatro paredes, parece até que nem existem muitas vezes. É que não temos apreciado a palavra. Eu estou dizendo de forma genérica, é óbvio. Às vezes nós temos boas ideias sobre o que fazer e pouco conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que a palavra é tão importante para João que ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra, era o verbo, logos, palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra veio até nós e se fez carne. A mensagem veio, o evangelho veio, e o evangelho é vida. Você tem de crer no que está escrito. Um evangelho que não seja o evangelho escrito, disse o próprio Senhor Jesus por meio da boca do apóstolo, seja anátema. E em Apocalipse, ela é tão importante, abra comigo lá no capítulo 22. Você sabe que Apocalipse também é de João.
Verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, na cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O cristianismo não é um sistema religioso, é a crença nesta mensagem. E se você não ler esta mensagem, se você não conhecer esta mensagem, o seu cristianismo é fraco. E se houver perseguições, não sobreviverá. Por que é importante enviar Bíblias para países fechados? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é vida para a igreja. E eu quero encerrar falando sobre os discípulos. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João chega a nos dizer lá no último versículo do livro dele, do Evangelho, que Jesus fez tantos sinais que se alguém resolvesse registrar todos eles, e sinais, entenda não só os milagres, mas os milagres de uma forma especial, eu vou dizer por quê. Jesus fez tantos sinais que se alguém fosse escrever os livros, João usa uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem exagerada. Ele diz assim, eu acho que o mundo inteiro não ia caber os livros. Mas isso foi feito diante dos discípulos. Isso faz um sentido diferente para mim. Jesus não fez mas Jesus fez os sinais diante de tantas outras pessoas, até diante dos fariseus, até diante dos que o crucificaram. Jesus fez sinais diante de multidão que depois abandonou Jesus, multidões lá nos pães, né? Lembra dos pães e dos peixes? Mas João, a percepção de João é que estes sinais foram feitos diante dos discípulos. E a ideia de João é mostrar como o livro da fé, ele faz sentido para um grupo bem específico de pessoas. Pessoas tocadas por Deus para seguirem a Cristo. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? As pessoas não entendem, elas não são boas de entender enigmas. É porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Este é um livro que Deus revela o amor dele pelos seus discípulos. Mas as pessoas também podem ler este livro, mas só aqueles que creem neste livro, no que está escrito, é que estão despertadas para seguirem Jesus. A palavra discípulos aqui, ela pode indicar dois grupos. Todos os discípulos, como nós também somos, mas de forma particular os 11, não mais Judas. Porque João, a esta altura do Evangelho, faz questão de dizer Judas, não Iscariotes. Que este já não estava mais no grupo. João está falando, olha, os discípulos registraram também as suas cartas e mostraram um caminho. E é baseado na mensagem dos que viram, dos que ouviram, dos que tocaram nele, que nós devemos ter comunhão com ele. Por isso a primeira carta ele vai dizer, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, que os nossos olhos contemplaram, que as nossas mãos tocaram, isso nós estamos passando para vocês. Irmãos, o cristianismo sobreviveu porque os discípulos, os apóstolos e os profetas foram fundamento para nós. Nós devemos muito a eles. Mas eu quero destacar algo mais aqui.
O que foi que eles viram? O que foi que eles perceberam? Que se tornou tão importante para eles. E então tem essa frase, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que isso indica para duas coisas que eu quero só citá-las para encerrar. Que a vida que estava em Deus veio a este mundo. Deus, com a sua luz, interferiu nas nossas trevas. Deus, com a sua bondade, interferiu na nossa maldade. E mandou o seu Filho para nos dar vida, e vida em abundância. A vida da igreja cristã é a crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele voltará, porque Ele é o Rei de todas as coisas. Ele voltará para te buscar, meu irmão. Até lá você passará por muitas aflições. Até o seu encontro com Jesus, quer pela vinda dEle, quer pela sua ida até Ele, até lá você passará por muitas aflições. Momentos de luta com enfermidade, momentos de dúvidas com o seu futuro, momentos de tristeza, mas também momentos de alegria, momentos de vitória. É óbvio que sobre a alegria e a vitória pouco eu vou dizer, porque talvez nesses momentos não seja tão difícil a gente continuar tendo fé. Mas nos momentos de grande tristeza, você precisa lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te ama. Era isso que João estava dizendo para aquela igreja perseguida. Igreja onde apóstolos como Tiago tiveram a cabeça cortada, Pedro crucificado, morto, Paulo morto na cadeia, na prisão, mofando na prisão gelada romana. Outros banidos para tão longe que pouco se sabe sobre o destino deles. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Você pode passar por momentos difíceis, mas você pode crer no Cristo que eles creram. E olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da sua fé. Pode ser um casamento com problemas. Pode ser uma dificuldade muito grande de criar os filhos, eles podem estar em perigo. Pode ser dificuldades de N naturezas. Você pode olhar firmemente para Cristo, porque Ele é tudo o que nós temos. É como se João estivesse nos dizendo, Ele é tudo, tudo o que temos. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Olhando para o que João diz, o que você pensa em fazer agora do seu Cristo? Como você vai se relacionar com esta palavra que fala da verdade que alimenta a sua fé e sua alma? Nós não podemos ver Jesus como os discípulos viram. Mas sabe o que foi que Jesus disse para Tomé aqui nesse texto? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Meu irmão, você entende agora que você precisa conhecer mais esse sistema que Deus esclarece para nós neste livro? Que você deveria devorar estas páginas com avidez, na busca de alimento para a sua alma. Que você deveria ser humilde diante de Deus e entender que não existe outro caminho além deste. Que ser bom é muito bom, mas ser bíblico é ainda melhor. E que talvez você, pai, esteja pecando com seus filhos, ou em relação a seus filhos, por não os instruir na palavra.
e que as nossas negligências, usando o nosso tempo para coisas tão fúteis, tenha sido um grande erro e um pecado contra a palavra de Deus? Você consegue ler a Bíblia e ficar em paz com seu coração quando o salmista simplesmente diz: medita na palavra dia e noite? Você fica em paz quando o salmista fala: ela é toda a minha alegria, e é em guardar os seus mandamentos a vida? E você, jovem, fica em paz quando na palavra do Senhor você encontra assim o salmista dizendo: de que maneira guardará o jovem puro o seu caminho? Observando-o segundo a palavra. Você fica em paz? Você quer saber como resistir a este namoro aquecido pelo contato físico? Leia a palavra. Você quer saber como resistir a uma oferta de propina que estão oferecendo a você para ter um ganho injusto? Leia a palavra. Você quer saber como resistir? Já estou começando a enrolar a língua, né? Resistir a ofertas indecorosas dos amigos do mundo para cometer um delito ou simplesmente para ir para uma mesa de bar e encher a cara, para ser bem descrajado? Leia a palavra. Você quer saber como resistir ao comodismo dos nossos dias e a uma fé vazia? Leia a palavra. Você quer saber como resistir no dia mau? Leia a palavra. Leia sempre a palavra. A palavra da fé é a vida da igreja. Então, igreja, de todo o coração, orem pelos pastores, orem por mim, para que não nos encantemos com todos os recursos que este mundo pode nos dar e nos esqueçamos da palavra. Porque as igrejas muitas vezes não têm investido nos ministros da palavra. Eu tenho colegas, não é o meu caso, graças a Deus e a bondade dos irmãos, mas eu tenho colegas, tem um colega que está trabalhando numa cantina de escola para sustentar a sua família, porque os irmãos sentados no banco, eu não quero nem só questionar aqueles, eu posso falar de tantos outros, não estão percebendo que deveriam investir no ministro da palavra. Não é uma questão do sindicato, não pense assim. É que quando a palavra é importante, as coisas que nos trazem a palavra são importantes. Como a igreja, como músicas cristãs, como aquilo que dá suporte à palavra. Eu conclamo a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa a levar a sério a palavra do Senhor. E de todo o coração tem buscado a Deus, pedido a Deus consagração na palavra. Mas, irmãos, falta tanto ainda. Por isso eu peço as suas orações. Preciso aprender mais. Preciso cavar mais este tesouro. Compartilhar mais. E viver mais. Eu preciso. Eu sei que muitos também precisam. Deus nos abençoe mesmo, Senhor.